Hoje eu queria meditar com vocês sobre o tema radical, um jeito bem diferente de seguir a Jesus. Radical, um jeito bem diferente de seguir a Jesus. E vamos ler apenas um versículo, Marcos 8:34, que diz assim: Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Vocês podem ler comigo aqui, todos juntos? Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Dizem, queridos, que existia uma lenda que remonta ao século VII a.C., lá na Frígia, na Ásia Menor, de que o rei da Frígia havia morrido sem deixar herdeiros. E aquelas pessoas, então, sem saber quem deveriam coroar como novo rei, procuram um oráculo, e o oráculo diz o seguinte: olha, o novo rei chegará até vocês num carro de bois. Depois de um tempo, então, apareceu um camponês chamado Górdio, e esse camarada, então, foi coroado como rei da Frígia. Esse homem teve um filho chamado Midas, que o sucedeu no trono depois da sua morte, e Midas também acabou morrendo sem deixar herdeiros. E aquele povo foi novamente consultar o oráculo, e voltando na história, um detalhe interessante: Górdio, quando chegou a ser coroado rei da Frígia, ele, para não se esquecer da sua origem bem humilde, ele vai com seu carro de bois, vai com a sua carroça, entra no templo de Zeus e amarra a sua carroça com um nó em que ninguém conseguia desamarrar numa das colunas do templo. Voltando então à história, esse homem falece, Midas, que é seu filho, assume o trono no seu lugar. Midas falece sem deixar herdeiros. O povo vai consultar o oráculo, e a resposta do oráculo é a seguinte: aquele que conseguir desatar o nó que prende o carro de bois na coluna do templo de Zeus, será o chefe, o imperador, o conquistador de toda a Ásia Menor. Dizem então que ninguém conseguia desatar aquele nó dado por Górdio, e daí que vem então a expressão que nós conseguimos hoje, desatar o nó Górdio, aquele nó que ninguém consegue desatar. Conta-se então que cerca de 500 anos depois, Alexandre o Grande, passando pela região da Frígia, fica sabendo sobre aquela lenda, e ele vai até o templo de Zeus. Ele chega ali diante daquele nó e fica examinando o nó durante bastante tempo, olha de um lado, do outro, pensa como vai desatar aquele nó que ninguém conseguia desatar, e depois de um tempo Alexandre o Grande então pega a sua espada e simplesmente corta o nó. E a história nos diz, sendo lenda ou não, essa história do nó, que pouco tempo depois Alexandre se tornou o imperador de toda a Ásia Menor. Quando nós pensamos sobre a nossa vida cristã, e nós como pastores, como líderes de igreja, uma das grandes dúvidas que há no nosso coração, um dos grandes pensamentos que nós temos é como mobilizar o povo de Deus para cumprir o chamado de compartilhar e espalhar a glória de Deus pelo mundo. Eu tenho certeza que se você conhecer um outro pastor e for conversar com ele, um líder de igreja, qualquer que seja a denominação, nós sempre temos isso na nossa cabeça, no nosso coração. Como nós vamos fazer então para motivar as pessoas? Como nós vamos fazer para levar as pessoas realmente a viverem a vida cristã que Deus planejou para nós e que nós tanto buscamos e não encontramos? E aí nós começamos a sonhar, começamos a trabalhar, nós começamos a idealizar muitas coisas, nós começamos a planejar muitas coisas, e no final da história nós acabamos nos pegando então diante de uma situação em que nós não vemos solução, nós não conseguimos desatar esse nó. E aí nós acabamos nos envolvendo então com soluções mirabolantes, congressos, planejamentos, orçamentos, cronogramas, programas, estruturas, calendários, estratégias, e por aí vai. E chega uma hora que isso está tão grande, toma
tanto o nosso tempo e a nossa mente, que quando nós colocamos tudo em cima da mesa, nós percebemos que é um grande emaranhado e não conseguimos colocar em prática boa parte ou a maior parte daquilo que nós planejamos. E aquilo que nós efetivamente colocar em prática, não surte o efeito que nós queremos. Desde o final do ano passado e no início desse ano, então, Deus tem trabalhado no meu coração algumas situações, alguns desafios. E nós, então, acabamos percebendo, e isso traz uma grande inquietação ao nosso coração, ao meu coração, e deve trazer inquietação ao seu coração também, como seguidor de Jesus Cristo. Porque o que nós acabamos percebendo é que nós acabamos nos envolvendo anos após anos. Muito tempo nós estamos envolvidos com atividades e ministérios na igreja, trabalhamos muito na igreja, mas efetivamente nós não acabamos levando ninguém a Cristo. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo você tem de vida cristã? Com quantas atividades você está envolvido na igreja? Com quantos ministérios você já se envolveu na igreja? E a pergunta é, o número de pessoas que efetivamente você levou a Cristo é compatível com esses anos de envolvimento com atividades e ministérios na igreja? Quantas vezes nós trabalhamos com alegria, com dedicação, com sinceridade, e depois de um tempo trabalhando dessa forma, nós percebemos que nós não geramos os frutos que o nosso Senhor espera que geremos na nossa vida cristã? Quantos de nós, depois de tanto tempo de vida cristã, estamos cansados, frustrados, machucados e desanimados? E essa acaba sendo a realidade de muitos de nós. Em todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo espalhadas pela face da terra. E quando nós lemos lá em Atos 2, de 42 a 47, o retrato, o perfil da igreja primitiva, que eu vou ler aqui, Atos 2, de 42 a 47, que diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E quando nós lemos o retrato, então, o relato da igreja primitiva, da experiência da igreja primitiva, das características, do perfil, daquilo que ela vivia, e nós começamos a comparar então com a nossa realidade, percebemos que nós estamos a anos-luz de distância. Hoje de manhã nós estivemos aqui no nosso encontro de oração. Estávamos aqui, se não me engano, em 8 ou 9 pessoas. Uma bênção, queridos. Graças a Deus por aqueles que vieram, nós podemos orar, podemos interceder pelas pessoas que estão enfermas, pelas famílias da igreja. Mas quantos de nós poderíamos estar aqui hoje de manhã e não estávamos? Nós lemos que eles compartilhavam sobre a doutrina dos apóstolos. Às 18 horas no domingo nós temos o nosso momento de estudo bíblico. Graças a Deus por aqueles que vieram, por aqueles que têm vindo, mas quantos de nós poderiam estar aqui às 18 horas para estudar a palavra de Deus e não estão? E eu quero dizer para você nessa noite que a minha intenção aqui, o meu desejo não é constranger ninguém, mas é da mesma forma que eu tenho sido desafiado por Deus. Eu gostaria de trazer essa reflexão para os irmãos, para que os irmãos também saiam dessa noite desafiados, para que todos nós possamos buscar realmente viver uma vida cristã bem diferente da que temos vivido, e o mais próximo possível daquilo que Jesus planejou para nós.
E o que nós percebemos então, e começamos a nos perguntar o que aconteceu, por que chegamos onde chegamos? E a conclusão que eu cheguei, é claro que eu não sou o dono da razão, também não é minha essa conclusão, é baseada no livro que eu tenho lido e trouxe um grande despertamento para a minha vida, é que o evangelho que nós temos apresentado e temos vivido, ele tem sido grandemente influenciado pelo nosso estilo de vida e pelas nossas ambições terrenas. Aquilo que nós temos levado as pessoas a viverem, aquilo que nós temos vivido como evangelho, como vida cristã, tem sido grandemente influenciado pelo nosso estilo de vida e pelas nossas ambições terrenas. Todos nós vivemos aqui, nós trabalhamos, nós temos as nossas atividades, nós temos as nossas lutas, nós temos os nossos desejos, os nossos planos, e nós acabamos criando grandes expectativas em relação a esse mundo. E nós criamos expectativas então em relação ao mundo de estabilidade, de reconhecimento, de satisfação, de sucesso. E nós começamos então a nutrir no nosso coração expectativas em relação a esse mundo, que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui como homem, nunca nutriu a seu respeito. Nós começamos a pensar em estabilidade, começamos a pensar em sucesso, começamos a pensar em conforto, começamos a pensar em reconhecimento e em satisfação. E quando nós olhamos para o período de 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo aqui na terra, nós vamos perceber que Jesus nunca teve essa expectativa e nunca alcançou isso. Tirando aquele breve momento em que ele entra num jumento em Jerusalém e é saudado pelas pessoas como rei, Jesus nunca teve reconhecimento de todas as pessoas. Quando nós olhamos para a história, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, Jesus acabou pastoreando uma mega igreja de 120 pessoas, meus irmãos. E aí a pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós é: se o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto viveu aqui, não teve a expectativa e não experimentou efetivamente estabilidade, segurança, sucesso, conforto, benefício, satisfação, como nós que somos seguidores de Jesus Cristo podemos nutrir em relação a esse mundo uma expectativa diferente da que Jesus nutriu no seu coração? Se nós somos seguidores de Jesus Cristo, como nós podemos esperar desse mundo um resultado diferente daquele que o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todas as coisas, experimentou enquanto viveu como um de nós na terra? E isso acaba impactando negativamente a igreja, porque nós estamos deixando de lado esse chamado radical de Jesus para uma vida de renúncia, de humildade e de obediência. E estamos então transferindo para a nossa vida cristã o nosso estilo de vida e as nossas expectativas terrenas. Vou ler novamente Marcos 8:34, acredito que o texto ainda está ali. Desculpa, meus irmãos, faltou tirar ali o restante, né? É só Marcos 8:34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quando nós vemos hoje o retrato da igreja, muitas vezes nós somos confrontados com algumas situações. Nós somos muitas vezes levados a pensar, e muitos cedem à tentação de não pregar sobre pecado, arrependimento, mudança de vida, porque nós lá no fundo acabamos pensando que se nós pregarmos sobre essas coisas, as pessoas não virão. Então é melhor pregar sobre autoajuda, encorajamento, promessas de Deus, prosperidade, sucesso, riqueza, porque isso atrai as pessoas. Isso move o coração das pessoas. Isso mexe com as pessoas.
Quantas vezes nós somos levados a pensar que se nós não tivermos espaços confortáveis, equipamentos modernos, as pessoas não ficarão. E queridos, eu não tenho nada contra falar sobre o amor de Deus, a falar sobre encorajamento, a falar sobre promessas da palavra de Deus para nós. O problema é quando nós começamos a pensar que a vida cristã se resume a isso. Não há nenhum problema em termos um espaço confortável como esse, em termos de estrutura, em buscarmos o melhor, com segurança e com conforto para todas as pessoas que estão conosco. Mas o problema é quando nós começamos a pensar que a vida cristã se resume a isso. E a pergunta que nós fazemos: se não tivermos mais isso? Se isso nos for tirado? Se chegar no domingo que vem, por exemplo, não tivermos essas cadeiras estofadas, os aparelhos estiverem desligados, vamos ficar no culto? Ou melhor, se você ficar sabendo que não teremos isso no próximo domingo, você virá até esse espaço para celebrar a Deus? Quando nós pensamos na realidade da Igreja de Cristo em várias partes do mundo, como por exemplo lá na Ásia, em que as pessoas têm que se reunir de madrugada, escondidas, em cavernas, nos cemitérios, para fugir da perseguição e da morte. Quando nós pensamos sobre as igrejas na África, em que as pessoas se sentam debaixo de uma árvore frondosa, em pedaços de pedra, em tocos, para ouvir a palavra de Deus. Quando nós pensamos nas igrejas que nós temos no norte, no nordeste do nosso país, que são feitas, o templo, aquele espaço físico de madeira, que não tem ar-condicionado, não tem equipamentos eletrônicos, não tem instrumentos, e muitas vezes não tem nem energia elétrica. E aí nós ficamos nos perguntando, se estivéssemos em uma situação como essa, e não na situação confortável que nós estamos, será que a nossa vida cristã continuaria? Será que continuaríamos mantendo a nossa vida cristã da mesma forma? E queridos, eu sou levado a pensar que não. Porque se com toda a liberdade, toda a segurança, todo o conforto, toda a estabilidade, toda a facilidade que nós temos, muitas vezes nós não vivemos aquilo que Jesus espera de nós, em situações extremas, será que viveríamos? Quantos de nós, alguma vez na vida, já pensaram algo do tipo, se eu sofrer uma ameaça, se alguém colocar uma arma na minha cabeça, dizendo, olha, nega Cristo ou morre, quantos de nós nos julgamos então capazes de permanecer fiéis até o fim e morrer por causa da nossa fé em Jesus Cristo? Mas queridos, a verdade é, se nós não vivermos para Cristo, se nós não vivermos por Cristo, será que nós morreremos por Ele? E o maior de todos os problemas é que quando nós deixamos de experimentar e de viver esse chamado radical de Jesus Cristo, o mundo continua insípido, porque nós deixamos de ser o sal da terra, e o mundo continua em trevas, porque nós deixamos de ser a luz do mundo. E aí, queridos, então, pensando sobre isso, eu comecei a perceber que temos um problema. Quando nós falamos um problema, e estamos falando como geral, como todas as igrejas de Cristo, sim. Mas algo que nós precisamos entender é que o chamado de Jesus Cristo é individual, percebam isso. O chamado de Jesus Cristo é individual. Ele não disse, se um grupo quiser me seguir, se uma multidão quiser me seguir, se uma igreja quiser me seguir, mas ele diz, se alguém quiser ser meu seguidor. Percebe que o chamado é individual? O chamado foi para todas as pessoas que faziam parte daquela multidão, e para todas as pessoas que faziam parte dos discípulos, do grupo dos discípulos. Mas o chamado foi direcionado individualmente, pessoa por pessoa.
E aí, se nós não começarmos a tratar, se nós não começarmos a buscar um despertamento, se nós não começarmos a aceitar esse desafio individualmente, não adianta pensarmos em soluções. Se nós não começarmos a pensar nisso individualmente, nós continuaremos vivendo sem frutificar. Se nós não começarmos a vivenciar isso individualmente, estaremos sempre cansados, frustrados, desanimados, acomodados. Queridos, cada um de nós precisa aceitar o chamado radical de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença entre fazer parte da multidão e ser um discípulo de Jesus. Aceitar o chamado radical de Jesus. A multidão era composta por aquelas pessoas que ouviam Jesus. Os discípulos eram aqueles que aceitavam e obedeciam a Jesus. E antes que tenhamos uma compreensão errada sobre o que é ser radical, porque no popular, radical é aquela pessoa intolerante, não é isso? Que não aceita opinião contrária, aquele que briga com todo mundo, aquele que persegue todo mundo, aquele que ofende, aquele que não aceita nenhuma palavra contrária. Queridos, radical à luz da Bíblia, segundo esse chamado de Jesus Cristo, significa afastamento do que é tradicional ou usual ou comum. O que Jesus está dizendo para nós é que Ele deseja que vivamos uma vida radical no sentido de não nos acomodarmos e não nos acostumarmos àquilo que é o usual, que é o comum, aquilo que todo mundo vive, porque há algo mais para viver. O chamado de Jesus é para que vivamos fora dos padrões desse mundo, da nossa sociedade e da multidão. Queridos, eu reconheço que essa mensagem ela é completamente pouco usual e pouco atraente. Concorda comigo? Não tem nada de atraente nisso. Mas quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, lá por exemplo em João 6,35, Jesus começa a falar que Ele era o pão da vida, e Ele começa a falar para as pessoas o seguinte: olha, se vocês não comerem o meu corpo e não beberem o meu sangue, vocês não herdarão o reino dos céus, vocês não serão purificados para a vida futura. É claro que Jesus não estava falando sobre antropofagia, Jesus estava falando sobre fazer parte do seu sacrifício, compartilhar com Ele o seu sacrifício. E lá na sequência nós encontramos muitos discípulos dizendo o seguinte: essa mensagem é muito dura, quem vai aceitá-la? E como resultado, queridos, muitos discípulos abandonaram e deixaram Jesus. No outro momento, lá em Marcos 10, 21, nós temos um homem rico que chega até Jesus e pergunta: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E depois de conversar com aquele jovem sobre os mandamentos, Jesus se vira para ele e diz o seguinte: olha, você precisa fazer mais uma coisa, vai, vende tudo que você tem, distribui dinheiro aos pobres e depois vem e me siga. E o texto diz que aquele homem saiu desapontado e triste porque era muito rico. Um pouco mais à frente nós encontramos um outro homem falando com Jesus o seguinte: olha, eu te seguirei até o fim. E Jesus disse o seguinte: olha, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Um pouco mais à frente Jesus chama uma pessoa e a pessoa diz o seguinte: eu vou te seguir, Senhor, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus disse: olha, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, mas você vem e proclama o reino de Deus. Na sequência, um outro diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir da minha família. E Jesus diz: olha, aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. E aí, queridos, a verdade é a seguinte: ou Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, ou ele era péssimo em marketing pessoal. Ou Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, ou não entendia nada de marketing. Você seguiria, vamos falar com verdade aqui, com sinceridade, você seguiria uma pessoa que dissesse para você o seguinte: olha, você vai me seguir, mas você vai enfrentar os mesmos sofrimentos que eu sofri.
Você vai me seguir, mas você não vai ter nenhum momento de descanso, porque você não vai ter nem onde reclinar a sua cabeça. Você vai me seguir, mas você não vai ser liberado nem para sepultar seu pai, sua mãe. Você vai me seguir, mas não vai nem em casa despedir da sua família. E Jesus completa: nós seríamos odiados, perseguidos e mortos por causa dele. Queridos, uma mensagem completamente frustrante para quem estava ouvindo. E não me espanta o fato de muitas pessoas terem deixado Jesus Cristo. Poucos aceitaram o convite. E como eu disse, depois de tudo isso, Jesus começou a pastorear uma mega igreja de 120 pessoas, uma igreja muito bem parecida com a nossa. Mas foram essas pessoas que aceitaram esse chamado radical que mudaram o mundo, queridos. Não foram pessoas que estavam em busca de sucesso, estabilidade, conforto e satisfação. Mas foram pessoas que aceitaram o chamado radical de Jesus Cristo. E essa é a grande diferença entre ser parte da multidão e ser um discípulo de Jesus Cristo. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Depois de tudo isso que você ouviu, você quer fazer parte da multidão ou você quer ser um discípulo de Jesus? Depois do que você ouviu nessa noite, você quer continuar sendo apenas um ouvinte da palavra de Jesus? Ou você deseja aceitar e obedecer a esse convite de Jesus? Mas antes que você responda, eu quero continuar dizendo só mais alguns minutos o que significa ser um discípulo de Jesus na prática. Nós temos sonhos, temos planos, nós buscamos o melhor para nós e para a nossa família, e não há nenhum problema nisso. O padrão desse mundo de sucesso, de satisfação, ele leva muito em consideração o nosso estado anterior e o nosso estado atual. Vou explicar. Se quando você olha para trás e olha para o agora, você estudou mais, você aumentou sua conta bancária, o seu patrimônio aumentou, você tem mais estabilidade, você tem mais tranquilidade, você é uma pessoa de sucesso. Não é assim que o mundo encara? Você avalia o antes e o agora. Mas quando nós olhamos por exemplo de Jesus, nós percebemos renúncia, humildade e obediência. Filipenses 2 diz que Jesus abriu mão da sua glória, assumiu a forma humana como servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso significa que Jesus se entregou voluntariamente para cumprir o plano de redenção. E queridos, Jesus chama a cada um de nós para uma entrega voluntária a Ele, para deixarmos de lado os nossos sonhos e planos, para viver os sonhos e planos do Senhor. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: estamos dispostos a renunciar a nós mesmos? Estamos dispostos a voluntariamente abrir mão da nossa própria vida para que possamos viver a vida de Jesus Cristo? Queridos, isso traz muitas implicações na prática. Por exemplo, você daria sua camisa nova para um morador de rua? Você, por exemplo, planejaria a sua viagem de férias para um campo missionário? Você, por exemplo, usaria o seu carro para socorrer um dependente químico? Você deixaria de comer fora para comprar uma cesta básica para alguém que precisa? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós lemos Jesus dizendo: tome a sua cruz, isso não significa suportar algo complicado ou uma tragédia na nossa vida, mas simplesmente significa a morte do eu. A morte do eu. Reconhecer que nós não somos mais donos da nossa vida, mas o Senhor é o dono, porque Ele comprou a nossa vida com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. O servo
Ele não segue a sua vontade, não segue o seu horário e não escolhe as tarefas que quer executar. Não é assim que acontece? Nós que somos, muitas vezes, trabalhamos como empregados, nós cumprimos o horário determinado pelo chefe. Nós fazemos tudo do jeito que o chefe quer que façamos. Nós cumprimos as metas estabelecidas pelo chefe. Nós simplesmente obedecemos e seguimos. Isso significa que nós precisamos adaptar a nossa vida e a nossa agenda a Jesus e não o contrário, meus irmãos. Quantas vezes na prática nós invertemos essa situação e nós queremos então submeter o horário de Jesus ao nosso, a tarefa de Jesus a nossa, a vontade de Jesus a nossa, as metas de Jesus a nossa meta. Consegue perceber então como o nosso estilo de vida tem tentado adaptar Jesus, ou melhor, temos tentado adaptar o nosso estilo de vida a Jesus Cristo? Quantas vezes nós lemos textos da Bíblia, por exemplo, e vemos, mas Jesus falou isso? Falou, mas será que é realmente assim? Será que Jesus falou sério, por exemplo, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas? Será que não tem um jeitinho de mudar isso? Quantas vezes Jesus fala conosco, nós falamos, agora não, estou cansado, tenho outras prioridades. Gente, quem é servo não tem o direito de falar isso. Agora não, estou cansado. Se nós trabalhamos numa empresa, estamos à disposição, quando toca o telefone, o que nós fazemos? Na hora. Eu já estou concluindo. E eu quero dizer que quando nós tentamos adaptar Jesus ao nosso estilo de vida, nós estamos criando para nós um Jesus diferente daquele que é apresentado na Bíblia. Vou explicar melhor. Um Jesus que segue a nossa agenda, que realiza os nossos sonhos, que atende às nossas vontades, é um Jesus segundo o nosso estilo de vida. Vou repetir. Um Jesus que segue a nossa agenda, um Jesus que realiza os nossos sonhos, um Jesus que atende às nossas vontades, é um Jesus segundo o nosso estilo de vida. E quando nós começamos a criar um Jesus dessa forma, nós começamos a adorar não o Jesus da Bíblia, mas a nós mesmos. Alguém disse certa vez o seguinte: quando eu não é negado, ele é necessariamente adorado. Quando eu não é negado, ele é necessariamente adorado. E não dá para falar em ser discípulo de Jesus Cristo com idolatria. Não dá para falar. E aí chegamos a um ponto em que precisamos decidir se Jesus é quem ele diz ser. Se Jesus é o Salvador, o Filho de Deus, só nos resta aceitar e obedecer esse chamado. Quero concluir dizendo o seguinte: dizem que um homem sem pernas entrou numa igreja uma vez. E as pessoas então começaram a ficar comovidas quando aquele homem sem pernas começou a se rastejar e com todo o esforço possível, com todas as suas forças, ele vai até o púlpito para entregar a sua vida para Jesus Cristo. As pessoas comovidas, o pastor ora para aquele homem, todos ficam calados em silêncio. Aquele homem então levanta o seu rosto e faz a seguinte pergunta para o pastor: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem a metade do corpo? E a resposta muito sábia daquele pastor foi a seguinte: sim, Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. E aí? O que vai ser de nós? Qual é a sua resposta? Parte da multidão
ou um discípulo de Jesus Cristo? Precisamos decidir, meus irmãos. E precisamos viver de acordo com esse chamado que nós recebemos de Jesus Cristo. Eu sei que é uma mensagem que pode soar agressiva, pode soar inconveniente, pode soar desconfortável. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, foi exatamente assim que Jesus chamava as pessoas. Poderia chegar para você e dizer o seguinte: olha, aceita Jesus, faz uma oração, levanta sua mão e sua vida vai ser melhor, vai ser bem diferente, todos os seus problemas vão acabar, a sua dificuldade financeira vai passar, os seus problemas de relacionamento serão resolvidos, você terá paz, você terá alegria, você terá abundância, fartura de tudo na sua vida. Mas, queridos, não é esse o evangelho que nós encontramos na Bíblia. O evangelho que nós encontramos é de um Deus que deixa sua glória, se humilha e é obediente até a morte de cruz, e que espera dos seus seguidores o mesmo tipo de renúncia, de humildade e de obediência. Que Deus os abençoe, que Deus tenha misericórdia na nossa vida, e que a partir disso, desse desafio, nós possamos não ficar mais tentando desamarrar o nó, mas que a gente venha, meus irmãos, com coragem e corte esse nó, sabe? Que venhamos então a romper com isso, a deixar isso para trás, para que a gente possa experimentar tudo aquilo que Deus deseja que experimentemos com Ele. Amém? Eu gostaria de orar por você. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo